Então tá. Eu vou conseguir fazer a introdução. Yes! Vamos lá. Pra quem não sabe, tava travando tudo aqui, não tava conseguindo gravar, mas hoje é 15 de janeiro de 2026, às 10 horas. Demorei um pouquinho pra começar, né? Que é 10:01, mas começamos. Que Deus possa abençoar nosso dia de hoje. Nós temos um devocional fortíssimo. Então vamos lá. Vamos começar orando. Vamos lá. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para poder fazer o que viemos fazer, que é pregar para toda criatura. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para consagrar, para poder, Senhor, ter uma comunhão contigo, saber mais da Tua palavra, saber o que o Senhor tem para nos trazer, Senhor, para nos ensinar, porque nós temos fome e sede da Tua presença. Que seja feita a Tua vontade hoje, Senhor, que a palavra possa entrar dentro do nosso coração, que nós possamos, Senhor, guardá-lo dentro do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, porque a palavra diz: aquele que guarda os meus mandamentos, aquele sim me ama. Aleluias. Então vamos lá, eu tenho um louvor preparado, eu vou compartilhar aqui, que eu tô pelo tablet, meu Deus. Vamos lá. Tô pelo tablet. Vocês vão. O gravador vai ouvir ruim. Desculpa, que eu não tô conseguindo compartilhar. Não tô conseguindo compartilhar a tela no outro. Mas vai ter louvor. Peraí. Aqui. Esse louvor aqui, ele é belíssimo. Eu amo esse louvor. Vamos lá. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor.
promessa do filho do seu ventre. Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele te tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder, Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele, entra em juízo com Ele, entra em juízo com Ele. Oh, levante-se, querido, levante-se, ergue as tuas mãos a Ele, chame a atenção do teu Deus e diga: lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e traz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia, aleluia. O seu amor não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Ai, nossa. É muito bom quando o Senhor, Ele está presente. O Senhor, Ele está no recinto, quando você consegue sentir a presença dEle. Mas, hoje, o assunto é um pouco diferente. A palavra que o Senhor me deu esta noite para nós, ela é não só do Senhor lembrar da gente, mas é sobre o arrependimento. É sobre o que o Senhor pode fazer por nós, o que o Senhor faz com o arrependimento que temos em nossas vidas, né? O título é Arrependimento, como isso salva, né? E o primeiro versículo que eu quero falar com vocês, que eu quero tratar com vocês, eu acho que o Cauêzinho tá aí, se ele puder abrir para mim, Atos, capítulo 17, versículo 30, colocar aí no bot, agradeceria muito, porque agora eu vou pegar do outro lado, pegar o versículo aqui na minha própria Bíblia aqui. Vamos lá. Hoje eu tô começando a pegar fogo já. E nem comecei a falar. tô ansiosa pra começar a falar já. Vamos lá. Capítulo 17, tá? De Atos, versículo 30, tá bom? E diz assim, a palavra do Senhor, pra quem tem aí a sua Bíblia também, pra acompanhar a gente. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar
que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns encarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Eu quero focar, na verdade, na parte do 30, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora todos os homens em todo lugar que se arrependam. O Senhor, ele é muito específico na Bíblia quando ele fala na questão de arrependimento, na questão de você negar a si mesmo, na questão de você largar para trás o teu passado, largar para trás tudo aquilo que te envenenou, tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que esteve no passado. O arrependimento não é apenas o arrependimento de obras, de ações que nós fizemos no passado, mas também é o arrependimento de perdão a outros. O arrependimento é no quesito de nós, às vezes, não queremos perdoar a outros, às vezes é no quesito de nós fazermos algo durante a nossa vida que faz com que nós fiquemos mal de fazer tal ato. E isso, na verdade, é um sinal muito claro de que o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida, né? Quando nós nos arrependemos. Mas isso não pode ser um ferimento para o teu futuro, para o teu presente, para o teu agora. Não pode ser um espinho para você. Porque às vezes você ficar olhando tanto para o passado, você acaba esquecendo o importante. Qual é o importante? O importante é você ter ciência que você é pecador. Você se arrepender dos teus pecados. Tanto que o Senhor fala: arrependai-vos. Sigam-me. Peguem sua cruz e sigam-me. Neguem-se a si mesmos. Porque o Senhor, ele ama a sua criação, mas ele não aceita o pecado, ele não aceita tudo o que o ser humano é capaz de fazer na sua maldade, na sua natureza humana. Desde o nascimento existem até crianças que têm aquela natureza impura, tem aquela natureza de pecado. Às vezes a gente acha que uma criança, ela não tem capacidade de pecar. Ela é uma criança, ela não tem capacidade de mentir. É uma criança. O que uma criança poderia mentir? Mas nós vemos mais e mais, principalmente na atualidade, que sim, não é porque é criança que não tem capacidade de pecar, não é porque é velho que tem muita sabedoria que ele não é capaz de pecar. Nós que estamos em Cristo, ainda em Cristo, nós temos ainda a capacidade de pecar. Por isso que nós temos esta palavra de arrependai-vos. Arrependei-vos de vossos pecados. Porque o ser humano, ele não tem capacidade de seguir o caminho de Cristo sozinho. Ele não tem capacidade de parar de pecar por conta própria. Até porque o Senhor, ele nos remiu, ele nos trouxe para seu lado, mas não é porque nós conseguimos com nossos próprios braços, é porque o Senhor, levantando a sua mão direita, ele disse: me conveio hoje entrar dentro de vossa casa, entrar dentro de vossa vida e mudar a tua história, mudar o que aconteceu no teu passado. E hoje você esquecerá o teu passado, porque o teu passado não condiz mais com o que você é hoje, porque você é novo ser, você é nova criatura. Por isso eu peço que você não olhe para trás, olhe para mim, olhe para cima, porque é lá onde eu estou olhando para você, cuidando e zelando do teu bem-estar, dos teus cuidados. Uma coisa que o mundo jamais proporcionaria. Então vamos lá, vamos para o próximo versículo. Esse aqui é o Salmos capítulo 51, eu vou ler todinho, tá? Para quem tem a Bíblia, se você quiser pegar, tá bom? Agradeço demais.
Aqui nós temos o título do versículo, que é: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Nós sabemos muito bem a história de Davi. Davi, ele era uma pessoa super reta em Deus. Em sua juventude, Davi, ele tinha muita fé em Deus. Ele tinha fé, ele era obediente. O Senhor pedia e ele fazia, ainda que às vezes ele não concordasse muito com o Senhor, ele ainda assim ia atrás. Mas então ele peca. E nós sabemos muito bem qual é o pecado de Davi. Davi, ele acaba matando seu amigo para poder ter a mulher dele. E claro que isso não é favorecido, né? Não é favorecido aos olhos de Deus. O Senhor, ele não viu boa coisa nisso. Ainda que ele tenha criado o ser humano e viu que era uma coisa boa, porque ele criou, ainda assim ele não fica confortável, ele não fica feliz com as transgressões que o ser humano faz. Então nós vamos ver em seguida. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Fazer-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livrar-me dos pecados dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluias. Porque eu trouxe para vocês a história de Davi. Por que eu trouxe o passado de Davi? Porque nós muito bem sabemos o que aconteceu na vida de Davi. Antigamente nós éramos os primeiros a apontar o dedo e falar por que o Senhor perdoou Davi. Por que o Senhor olhou para Davi e perdoou ele, independente do que ele tenha feito? Olha o pecado que ele fez. Às vezes a gente olha para o pecado e fala: o Senhor não vai aceitar. Olha a sujeira deste pecado, que o Senhor não vai olhar para mim e vai falar: eu te perdoo. Às vezes você pecar, parece que você fica em meio a muita sujeira, muita escuridão, e te cega. Parece que você não consegue sair de lá. É tanta escuridão na tua vida que às vezes você acaba se cegando espiritualmente. Aos poucos, não precisa ser do nada. É aos poucos, fica tirando o teu alvo de onde deve ser. Aqui nós vemos que Davi, ele pede misericórdia. Ele fala: Senhor, esqueça-te de meus pecados. Aqui nós vemos que Davi, ele sabe muito bem que ele é um pecador. Ele sabe muito bem o que ele fez. Ele sabe muito bem do que ele é capaz. Mas isso não impede que ele adore e se prostre perante o Todo-Poderoso e diga: Senhor, tu sabes bem quem eu sou. Mas, Senhor, não tires o teu Espírito Santo de mim, Senhor, porque sem ti eu não vivo. Eu morreria sem ti. E nós sabemos muito bem que
presença do Senhor na nossa vida, ela é impagável. Aqui nós vemos que ele ora pela vida dos outros. Aqui nós vemos que a vida de Davi, por causa de seus erros, por causa das coisas que aconteceram com ele, imagina a fé que este homem teve depois de tantos erros. Nós vemos aqui que Davi, ainda com os pecados que ele teve, ele não deixou de olhar para o céu. Ele não deixou de olhar para o Senhor. É mais, ele teve ainda mais fé de que o Senhor poderia fazer as coisas, que ele poderia levantar nações, que ele poderia fazer a vontade dele acima daquele que é mais pecador. Usar o impossível, usar aquilo que ninguém usaria, que ninguém faria algo em um vaso de honra. Para quem bem sabe, ou até quem não sabe, Davi, ele era o mais pequeno, o mais magrelinho, o menos provável para ser usado por Deus. E foi ele o escolhido. Entre tantos irmãos fortes e valentes e corajosos e inteligentes, Davi foi escolhido porque o Senhor viu além. Ele viu além de tudo que as pessoas viram na vida dele. A vida dele foi coberta, talvez por poucas expectativas, mas então ele se encontra com muitas expectativas, grandes expectativas na vida dele, que talvez deixe ele atordoado, porque virar rei? Quanta pressão, quanta coisa para você analisar, quanta coisa para você entender o peso dessa responsabilidade. Era muita responsabilidade colocada nos ombros de Davi, mas em momento nenhum o Senhor disse: você passaria por isso sozinho. Não, ele disse: eu te abençoarei a tua casa. Se tu guardares os meus mandamentos, eu guardarei a tua casa. Meu Deus. E nós vemos que o Senhor ainda, antes mesmo de morrer, o Senhor continua abençoando ele, porque ele quer o melhor para Deus. Ele continua querendo dar tudo de si para Deus. E a soberba dele não aumenta. Na verdade, ele é humilde. É um rei humilde, é um rei reto. Porque ele pede para o Senhor: Senhor, me ajude a ser um espírito reto. Me ajude a ser uma pessoa reta em teus caminhos. Que eu possa fazer a tua vontade neste exato momento. E que eu não desvie do teu caminho, assim que era Davi. Ainda que ele pecasse, ainda que o ser humano olha até hoje, olha para o pecado e fala: por que o Senhor perdoou Davi? Ainda assim, o Senhor viu algo além. Foi que ele tinha um coração quebrantado, um coração cheio da vontade da presença dele, uma coisa que não era tão fácil de ver antigamente. Tanta fome, tanta sede daquele que você não consegue ver, aquele que você não consegue enxergar. Vamos para o próximo versículo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Aqui nós vemos o quê? O Senhor mostra que a tristeza, ele opera arrependimento para a salvação. Você estar triste, você estar mal, às vezes o Senhor opera até nisso. Na sua dor, na sua tristeza, na sua angústia. E quando você cai, o Senhor opera nisso. Porque o ser humano, ele aprende quando ele cai. Quando ele cai, ele aprende que ele não pode fazer certas coisas sozinho. Eu tentei sozinho, eu tentei tantas vezes. Eu quebrei tanto a cabeça para conseguir sozinho, eu não consegui. E é aí que o Senhor opera. É aí que o Senhor transforma. É aí que o Senhor olha e fala: esse aí eu consigo transformar a vida de uma forma sobrenatural. E minha glória será levantada em cima da cabeça dele. E ele verá quem é o Deus que vem estado do lado dele, estado do lado dela.
Um Deus tão poderoso, tão misericordioso, que poupou a vida de Israel. 400 anos dentro do Egito. Dentro do Egito eles foram escravos. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia. Ele olhou para aquele povo e disse: eu tenho uma promessa com esse povo. Eu fiz uma promessa para Adão, para Abraão. Eu fiz uma promessa para Jacó, para Isaac. Eu fiz uma promessa que eu não posso deixar de cumprir. Uma geração que eu prometi. E não importa quantas vezes demore para que eu cumpra, eu cumprirei, porque eu sou Deus. Eu não sou ser humano para voltar da palavra do que eu prometi. Eu prometi e eu cumprirei, portanto faça a tua parte. Negue-se a si mesmo e siga-me. E então verás o fruto, que é as minhas bênçãos na tua vida. Vamos para o próximo versículo. A gente tem que orar também. Meu Deus, eu tô queimando. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até eu levei tapa nessa. Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é Espírito, portanto, lhe convém ser adorado em Espírito e em verdade. O Senhor, Ele nos transforma, Ele nos remide, Ele vem e segura a tua mão. Ele segura a tua mão e fala: eu posso mudar a tua vida. Basta você querer. E eu mudarei a tua vida, eu mudarei a tua história. Mas aqui nós vemos que nós temos que dizer. Nós temos que falar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Às vezes nós ficamos presos nesses pecados, falando: eu tenho medo de cumprir isso de novo, eu tenho medo de voltar para trás e ser a mesma pessoa, eu tenho medo de olhar para Deus e ver que o Senhor está olhando para mim falando: você pecou de novo, e você pecou e veio e pecou. Eu não te aceito mais no meu reino, a tua salvação já não está em tuas mãos. Para de ouvir o inferno, para de ouvir Satanás, para de ouvir os demônios que ficam falando na tua cabeça. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele perdoa, o Senhor salva, o Senhor limpa. Ele te dá um novo coração, Ele lava tuas vestes. Este é o Deus que tu serves. Esse é o Deus que está do teu lado. E Ele não vai olhar para a tua transgressão e falar: não tem mais salvação. Não, eu falei tanto para Ele parar, e Ele não para. Meu Deus, eu olho, toda vez que eu pisco, Ele está lá. Ele está lá pecando, Ele está lá isso. Não, Ele não é homem para olhar para você e te julgar. Quem julga, quem fica proferindo estas palavras é o próprio diabo. Não dê ouvidos a Ele, porque Ele te odeia, Ele quer você prostrado, Ele quer você caído. Mas o Senhor quer pegar na tua mão, assim como fez com Pedro. Naquele momento onde ele estava no rio, não, no mar. Ele estava ali no mar e ele falou: Senhor, chama-me para que eu vá até ti, que eu vá contigo. E o Senhor disse: venha até mim, venha. E então Pedro começa a andar no meio do mar. E aí vem o primeiro vento, a primeira onda, o primeiro tudo. A primeira adversidade, ele vai e começa a temer. Ele começa a ter medo, a essência do ser humano. O Senhor, Ele sabe que nós não temos capacidade de olhar para o mar e falar: o Senhor está comigo. Não, porque Ele sabe quão frágil e fraco somos. E ainda assim o Senhor, Ele viu ali o Pedro sendo afogado, ele caindo, afogando e falando: socorro, Deus, Jesus, mestre, eu estou afogando, eu estou aqui sendo afogado, meu Deus, o mar está me engolindo vivo, eu não consigo respirar, eu não consigo subir, eu não consigo levantar. Mas então Jesus, Ele estende a sua mão
Ele não veio andando, ele veio e estendeu a mão até Pedro e disse: por que duvidas, homem de pouca fé? Ele resgata Pedro e diz: por que duvidaste? Por que duvidaste da minha presença? Não sou eu teu Deus? Não sou eu aquele que te salvou do vale da sombra da morte? Da glória. Não fui eu que te salvei de lá. Não fui eu que te salvei do inimigo. Orecanta. Não fui eu que te tirei de lá. Olhe para mim, não tenha vergonha de mim, eu não terei vergonha de você. Meu Deus. Se tu tiveres vergonha de mim, eu terei vergonha de você. Portanto, não tenha vergonha de mim. Não pare de olhar para os meus olhos, porque eu te salvei, eu te remi. E eis aqui que estás vivo hoje, porque eu te salvei. Tu estás respirando este ar, porque eu permiti que tu fostes e respirastes este ar. Tu estás aqui hoje, porque eu segurei a tua mão. Portanto, não solte a minha mão. Não a soltes, porque eu nunca soltei. Às vezes parece que o Senhor solta no meio da adversidade. Tem tanta coisa acontecendo, parece que às vezes a gente não escuta a resposta de Deus. E parece que Ele desampara a gente. Meu Deus, cadê Deus? Por que o Senhor não está aqui comigo? Ele não parou de estar do seu lado. Mas às vezes o Senhor não responde à vontade dEle. Meu Deus. Às vezes o Senhor deixa que nós passemos por um mar de adversidades, por ondas que parece que elas vão engolir vivo e matar você. Você passará pelo vale da sombra da morte. Isso você não escapa. Mas o Senhor estará contigo na adversidade. Não vai te matar, assim como foi com Jó. Jó foi um ser, foi uma pessoa muito reta. Ele era reto. Ele acreditava e ele era fiel a Deus. E ainda assim, Satanás veio e falou: ele não vai te seguir, ele vai te amaldiçoar se ele perder tudo que tem. E o Senhor disse: ele não vai, porque ele conhecia muito bem Jó. Ele não vai, eu acredito que ele não vai, porque eu bem conheço quem ele é. Assim ele foi feito e assim ele ficará. Porque eu transformei a vida dele e sei quem ele é. Eis que tenho gravado o teu nome no livro da vida. Em minha palma, na palma de minhas mãos, eis que está o teu nome gravado. Meu Deus. A promessa que ele faz, ele não para de cumprir. Ele trabalha no oculto. Às vezes ele não precisa te falar o que ele está fazendo. Às vezes você quer uma resposta de Deus, mas ele não precisa de satisfação. Ele não precisa te dar nada. Ele nem precisava estar aqui falando conosco. Mas eis que ele faz a obra na tua vida. Basta que você creia, acredite, busque ele, faça a tua parte. Converse com ele. Porque ele às vezes quer falar do que tem preparado para você. Mas às vezes nós temos os ouvidos fechados para isso. Temos que procurar saber quem é Deus. Qual é a voz de Deus? Qual é a voz que eu tenho ouvido? Qual é a voz que eu tenho ido atrás? Será que é Deus? Será que é o inimigo usando uma voz doce para te enganar? Nós temos que entender e escutar. Ter o discernimento de qual é a voz de Deus. Meu Deus. Eu quero colocar um louvor que Deus tá me incomodando para colocar. Colocar um louvor aqui. Mas dessa vez, meu Deus, eu queria cantar, mas eu não sei se vocês querem ouvir eu cantando, não. Cadê? O pessoal ali tá acostumado ouvindo cantar, mas eu não sei se o pessoal que se não me conhece vai querer ouvir. Entendeu? Pegar aqui. Se vocês quiserem também, né? Aí, canta, tá bom. Deixa eu pegar. Já que vocês insistem, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Se vocês quiserem diminuir pra ouvir minha voz, tá?
pegar aqui. Acho que... Aqui. Meu Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluias. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. O Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Se você ir atrás dele, ele vai ouvir. Porque a palavra diz que ele escuta aqueles que vêm em espírito e verdade e se humilham para ter a resposta do Todo-Poderoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você souber essa harpa, eu peço que você cante comigo. Meu Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus.
Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Se alegra atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É Deus, tua voz é tudo. Aleluias, meu Deus. Nossa, Deus começa a usar e eu não paro. Meu Deus. Ai, aleluias. Como Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. O Senhor, Ele ama a gente de uma proporção que eu acho que vocês não entenderiam. O amor que Deus tem por nós. Porque eu acho que eu não estaria aqui se Deus não amasse cada um de vocês. Eu sei que as palavras que eu disse foram duras, mas o Senhor chama porque Ele ama. Ele exorta porque Ele ama. O Hebreus capítulo 12 diz: aquele que faz parte da exortação, da bronca de Deus, esse sim é filho legítimo. Mas quem não faz parte é bastardo. Porque o Senhor, Ele vai. E mesmo que você chegue a ser machucado, o Senhor deixa acontecer. Porque Ele te ama. Ele quer ver você prosperando. Ele quer você dependente da presença dEle. Ele quer você olhando para Ele. Ele quer que você esteja com Ele. Porque Ele quer que vocês confiem. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão benigno que eu não consigo dizer a pureza que Deus é. De tão puro que Ele é. Quando você começa a entrar de cabeça na Bíblia, nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus, você começa a ver um Deus tão puro, tão maravilhoso, tão benigno, tão lindo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso e Ele está te chamando, um Deus tão lindo, tão misericordioso, tão eterno. Ele está chamando você e eu para falar com Ele, ter comunhão e falar: filho meu e filha minha, eu te amo, por isso que eu estou aqui te chamando. É por isso que eu estou aqui falando essas palavras duras, porque eu quero você comigo. Quanto tempo eu tenho esperado para falar contigo. Quanto tempo eu tenho esperado para que você olhe para mim. Quanto tempo eu tenho esperado para que você se arrependa das coisas ruins que você faz. Porque eu quero fazer uma nova história na tua vida. Eu quero que você mude a página da tua vida. Que você pare de olhar para o passado e vire a página. Eu sei que você não é merecedor do que eu tenho para você. Mas eu não disse nada de merecer. Porque se alguém merecesse algo dentro da Bíblia, não existiria a Bíblia. Se fosse para merecer algo dentro lá do céu, apenas existiria Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque não existe ninguém misericordioso e que mereça mais do que Ele. Não existe ninguém em todo este universo, em toda a realidade, que possa ser mais merecedor do que glórias e bênçãos do que Deus, de louvores, de coisas boas. É Deus, é Ele, apenas Ele. Se você merecesse algo, se alguém merecesse algo, não estaria com Ele. Meu Deus, se alguém merecesse, ai de nós se merecêssemos alguma coisa. Mas o Senhor, Ele está aqui para te dizer: você pode não merecer,
Mas mesmo assim eu desci para morrer por você. Ainda assim eu desci e morri por você. Então não tire os seus olhos do céu, não tire os seus olhos da Bíblia, porque eu te amo. Por isso que estou aqui hoje. Aleluias. Por isso que eu morri pelo povo. Aleluia. Para salvar aqueles que acreditam em meu nome. Porque senão o céu estaria vazio, apenas com 3. Meu Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu quero terminar falando que Deus não desampara um filho. Se você pedir certo para Deus, olhar para Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai segurar a tua mão. Meu Deus. Eu finalizo com uma oração para terminar a gravação, para colocar no servidor. Colocar mais óleo ungido, porque eu já tô arrepiada já de querer orar. Meu Deus. Vamos lá. Tá bom, pode falar. Mas deixa eu só orar, que aí você pode falar que eu vou parar de gravar e você fala no culto, tá? Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Senhor, obrigada pela exortação. Senhor, obrigada por se importar tanto conosco, que o Senhor vem e fala os nossos erros, fala o que falta em nós. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por ser tão misericordioso, por olhar para nós, criatura, e querer nos perdoar, porque nós somos pecadores, e o Senhor é o perdoador de pecadores. Aleluia. O Senhor perdoa pecados. Ainda que nós fazemos pecados, o Senhor é o perdoador de pecados. Meu Deus, aleluias. Senhor, perdoe, Senhor, as coisas, Senhor, do passado. Esqueça o passado, Deus. Esqueça o passado, Senhor, que fica e parece que gruda na nossa história, Pai. Às vezes parece que as pessoas, elas chegam e falam do nosso passado, e isso machuca, Deus. Mas mesmo assim, ainda assim, nós olhamos para o nosso presente e falamos: meu Deus, como eu mudei. Nós devemos olhar para o passado como uma coisa que ela espelha a mudança que Deus fez na nossa vida. Aleluias. Deus, obrigada, Pai, por falar perante oração, perante louvor e perante pregação, porque o Senhor usa, meu Deus, o Senhor fala. E ainda, Senhor, o Senhor trouxe pessoas aqui que talvez não esperavam muito, talvez pessoas que vieram para ouvir um pouquinho, saber de Ti um pouquinho, mas vão sair cheias deste lugar, Deus. Vão sair cheias do Espírito Santo, porque o Senhor traz para alimentar a alma. Não é a carne que o Senhor alimenta, o Senhor alimenta o Espírito que habita em nós, meu Deus. Senhor, obrigada, Pai, pelo Senhor estar do nosso lado ainda com as adversidades, porque o ser humano, ele abandona na primeira lajada, a primeira lapada que aparece na nossa vida, mas o Senhor não abandona, porque é por isso que o Senhor está aqui nos exortando, Deus. É por isso que o Senhor vem segurando nossas mãos. Aleluias, obrigada, Senhor, porque ainda que sejamos igual Jeremias e soframos no físico, ainda queremos Te adorar, Deus, ainda queremos a Tua presença, Pai. Então, por favor, nos encha, Senhor, esta alma pecadora do Teu Espírito, e que nós possamos sentir no coração que o Senhor nos está lavando, o Senhor nos está transformando, e o Senhor coloca a Tua presença nas nossas vidas, vai limpando o pecado, vai limpando as transgressões, Deus, vai limpando as palavras feias que foram colocadas na boca. Tire os pensamentos negativos, tire os pensamentos intrusivos da mente, Pai. Vai limpando, vai fazendo uma linda limpeza dentro deste corpo tão pecador. E tenha misericórdia desta alma, Pai. Obrigada, Deus. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Antes, eu gostaria de agradecer quem ouviu o áudio, quem vai ouvir o áudio, né? Quem está aqui presente na pregação, né? No evento de oração.
E para quem tá aqui, ó, Deus é contigo. Deus está contigo. Pode ser que nós não mereçamos, mas Ele conta conosco. Ele conta com que nós possamos deixar que Ele trabalhe em nós. Aleluias. Não merecemos nada, mas Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias. Acabou o de hoje, né? Mas semana que vem tem mais, porque Deus é fiel. Aleluias. Aí nós vamos orar no culto, tá bom? Mas que Deus abençoe todos vocês. Amém. Viu? Tchau, tchau.